Bom dia, irmãos! A paz, queridos! Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Abre um sorriso aí para me ver, então. Dá um sorrisão. Mostra esses dentes para mim. Olha, você deve se alegrar de estar aqui adorando ao Senhor, amém? Nesse momento, você vai ser alimentado pelo Senhor. Quando você senta numa mesa para comer, você senta triste? Hoje, quem vai ter um almoço gostoso aí com a família? Você vai triste para a mesa? Você não vê a hora de comer. E quando chega, tem gente que até dança. Já viu gente que dança? Nossa, que delícia! Porque é um momento bom. E chegou um momento bom do culto, de você ser alimentado pelo Senhor, amém? Eu quero falar algo nessa manhã para você que deve ser o alvo de um cristão. Tem cristão aqui hoje? Tem. Tem que ser um alvo seu isso que eu vou te ensinar nessa manhã. Todo cristão precisa ter como alvo. E o que eu quero falar para você nessa manhã é sobre unidade. Fala aí para o seu irmão, unidade. Nós precisamos ter como um alvo cristão a unidade. Por quê, pastor? Porque, olha, antes mesmo de ser realizada a criação, de Deus fazer a criação, já existia a unidade. Nós não sabemos como ela surgiu, onde foi o início, mas a Bíblia deixa claro que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um só. Eles são em unidade. Quando eles vão fazer o homem, como é que eles falam? Façamos o homem, juntos, unidos. O problema é que as pessoas têm confundido estar junto com estar em unidade. O mundo, ele é muito fácil de se juntar. O que junta as pessoas? Os mesmos ideais, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Então você quer enriquecer. Quem quer enriquecer aqui? Todos, em nome de Jesus. O Senhor tem riquezas para nós. Então você se junta com pessoas porque você tem um alvo de enriquecer. Então você quebra um negócio para enriquecer, você vai pegar um cara que é especialista em marketing digital para divulgar. Você vai pegar um cara muito bom em vendas que fala bastante igual o Leandro, bom para vender, né? Consórcio. Você vai pegar um cara que é bom de estratégias e planejamento e ali você vai se juntar com essas pessoas por causa de um objetivo, que é enriquecer. Mas qualquer coisa, qualquer imprevisto que surgir no meio desse ajuntamento, facilmente se separa. Porque só está junto, não está em unidade. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele ama e deseja que nós venhamos viver em unidade. E isso começa desde lá do início. E aí, infelizmente, tem alguém que interrompe essa unidade. Que abre sua Bíblia lá, em Isaías 14. Versículo 12. A Bíblia diz que tinha um querubim de Deus, um querubim muito belo, muito formoso, cheio de sabedoria. E ele resolve não viver mais em unidade. Ele queria viver por si mesmo. Ele queria ser igual a Deus e resolve sair dessa unidade. Todos encontraram aí Isaías 14, 12? Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Próximo. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas à sepultura você será lançado e às profundezas da cova. Um homem, um querubim, cheio de poder, de beleza, formosura, ele resolve sair da unidade que Deus propõe. E ali ele vai à queda. Ele perde tudo. Uma pessoa que quer ser além, que quer ser o máximo, ela está fadada a um grande fracasso. Porque a Bíblia nos ensina que se você quiser ser o maior, você precisa ser o menor. No reino de Deus as coisas funcionam diferente.
E aqui você vê, perdeu, foi lançado na terra, condenado eternamente, conhecido como diabo. Já ouviram falar? Deus o livre. Condenado. Não contente, agora Deus faz a criação, o homem, para relacionar e viver em unidade. O que o diabo faz? Vai lá, fala com a Eva e faz com que ela também saia dessa unidade. Vamos ler lá. Abre Gênesis 3:13. A mesma coisa que Satanás viveu agora, ele faz com que o homem viva, que é sair da unidade que o Senhor nos propõe. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Todo mundo já sabe que ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora eles saem dessa unidade que o Senhor nos propôs. Saiu do convívio, foi expulso do convívio de estar unido com o Senhor, porque o Senhor ia todos os dias estar com eles, em unidade, em relacionamento. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você está em unidade com o corpo de Cristo ou você só tem se ajuntado com o corpo de Cristo? Pastor, mas por que você está pregando isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas que só estão se ajuntando. Então a igreja promove um evento, a igreja tem várias ferramentas para ganhar vidas, e as pessoas se identificam com o movimento, se identificam com aquilo que está sendo criado. E aí ela se ajunta. Porque gosta das mesmas coisas, gosta talvez de algumas pessoas que estão ali, e ela se ajunta. Mas na hora que surge qualquer situação, facilmente se espalha. É o famoso exemplo das batatas, né? O pastor já contou várias vezes. Todo mundo já ouviu o exemplo da batata? Quem nunca ouviu o exemplo da batata? Vocês querem que eu conte? Então quem já sabe vai ouvir de novo. Você vai no mercado e compra batata. Quem compra batata no mercado? Você coloca essas batatas numa sacola. Essas batatas dentro da sacola, elas estão unidas? Elas estão o quê? Juntas. E aí, já viu criança quando vai comprar coisa pro pai? Como é que ele leva a sacola? Sacudindo a sacola. Quem já aconteceu que quando você fez assim, voou tudo da sacola? Furou embaixo e voou tudo. Você tá com as batatas na sacola, que estão juntas. Todas juntinhas, maravilhosas. E aí, furou a sacola. Quando o saco rasga, o que acontece com as batatas? Ah, meu amigo, se você estiver numa ladeira, perdeu. É cada uma para um lado. Você vai ficar lá perdido. Para qual batata você vai pegar? Facilmente, em qualquer crise, em qualquer rasgo, em qualquer situação que aconteça, se espalha. Quando nós falamos de unidade, nós falamos de levar essas batatas para casa. Descascar essas batatas. Quem gosta de descascar batata? Eu acho que ninguém. É difícil descascar batata. Você tem que levar ela para a panela de pressão. Deixar ela cozinhar, pegar a pressão, para na hora que você tira ela, ela tá molinha, e aí você faz o quê? E amassa a batata. Eu amo purê de batata, quem gosta? E você amassa a batata, e amassa, e elas se tornam uma coisa só. Você tem como olhar para o purê de batata e falar assim: ah, essa era aquela pequenininha que eu peguei hoje no mercado. Ah, essa é aquela grandona. Nossa, essa aqui é a grande. Não tem como saber mais. Por quê? Está em unidade. Não tem como mais separar. Ser igreja e ser corpo de Cristo é estar em unidade. Aconteça o que acontecer, nós não largamos um do outro. É o que a gente mais fala: não larga a minha mão. Enquanto você não larga a minha mão, eu não vou largar a sua. E às vezes tem gente querendo soltar e você fala: não solta, não solta, não vai dar problema. A Bíblia já mostra que pessoas que querem viver longe da unidade têm problemas. Mas a pessoa quer viver do jeito que ela quer, do jeito que ela acha melhor. E sai da unidade, que foi algo proposto pelo Senhor para nós. Você precisa parar de viver só junto. Só de coisas que te agradam e que te fazem... Ah, isso aqui eu concordo. Ah, isso aqui me oferece algo, então eu quero estar junto.
Ser corpo de Cristo é estar unido, aconteça o que acontecer, seja o que for. Não tem como separar. Você já viu uma célula? Quem faz parte de célula? Já viu a célula como é engraçada? É um monte de gente que não tem nada a ver um com o outro, mas que estão sempre ali, unidos, por um propósito, de ganhar vidas. A minha primeira célula, eu não sei os irmãos, mas eu vim de igreja tradicional, não existia célula. E eu conheci a nossa igreja e falaram, vamos numa célula? Eu falei, que isso? Célula? Que loucura é essa? Nem está na Bíblia. Quem já falou isso? Célula? Ih, Deus, Senhor, será que isso aqui é de Deus mesmo? Até entender. Cheguei na célula, já estava namorando com a pastora Dani, tinha um que era skatista, o outro que era nerd. Quem é nerd aqui? Gostava de jogos, não sei o quê. E um casal que cada um de um jeito, eu falava, nossa, eu não tenho nada a ver com eles. Pois todos eles foram padrinhos do meu casamento com a Dani. Era cada um de um jeito, mas nós estávamos em unidade, em algo que o Senhor nos propôs, e nós crescemos juntos, avançamos juntos, porque entendemos que há poder na unidade. Quando nós estamos em unidade como igreja, tudo que nós nos propomos fazer, o Senhor irá abençoar. De repente, você não tem avançado e conquistado tantas coisas porque você não entendeu o poder da unidade. O mundo tem entendido disso e tem falado sobre as conexões. Você precisa estar conectado. Quem já ouviu falar isso? Os coaches. Você precisa se conectar. Olha, muitos é um baita ajuntamento de gente. Quando der um problema, é cada um para o seu canto. Igreja não. Igreja está ali, unido. Não se separa. Errou? Vamos corrigir. Não larga a minha mão. Nós vamos andar junto aqui, você vai corrigir isso. Pecou? Se arrependa, levanta e vamos continuar. Nós não nos largamos aqui. Não importa, nós não vamos deixar de ver a unidade que o Senhor nos propõe. O problema é quando a gente só está junto, pensando que é unidade. E, queridos, vai chegar a crise, vai chegar os problemas, vai chegar as frustrações, a Bíblia diz que é inevitável. Como é que vai fazer? É ali que vai provar se está em unidade ou se está apenas junto. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, do 5 ao 9. Nós vamos ler agora. Aqui mostra o Senhor Jesus como um exemplo de unidade. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo é a nossa referência. Se você quer buscar um padrão de como ser, eu quero te dizer, Cristo é a referência. Diferente de Satanás, que quis ser maior do que Deus, e ele perde tudo, e é lançado à terra, está condenado eternamente, o Senhor Jesus, sendo cabeça, estando assentado no trono de glória, ele se esvazia de si mesmo, e vem se tornar igual eu e você, homens. E tudo isso para nos trazer de volta à unidade, para que a gente pudesse de novo ser um com ele. Porque nós estávamos condenados por causa do pecado. O mundo vive debaixo de uma condenação de pecado, onde há divisão, morte, guerra. E então o Senhor Jesus agora abre mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, para vir recuperar a nossa unidade e falar, agora você pode ser de novo um comigo. Agora você pode estar em unidade comigo de novo, eu conquistei isso para você. Mas aí acontece algo muito que é um perigo, que é as pessoas desejarem o que Jesus tem
mas não desejarem Jesus. O Senhor fez tudo isso, não foi só para te salvar. Foi para que você pudesse estar em unidade, ser um com Ele. E aí ele olha para a igreja cheia de gente, e muitos não estão nem aí em ser um com Ele, em relacionar com Ele. Estão interessados no que Ele pode oferecer. E aí estão ajuntadas. Se juntam por interesse. Eu vou lá me juntar com esse povo, sabe por quê? Porque lá tem cura. Eu estou doente, os médicos já disseram que não tem o que fazer, diz que lá tem cura. Eu vou lá buscar a minha cura, então eu vou me juntar com esse pessoal. Fui lá, recebi a cura porque o Senhor é bom, Ele é poderoso e Ele cura mesmo. E se você precisa de cura, você recebe ela agora, aí no seu lugar. E Ele te cura. Ele te curou. Aqueles que estão ajuntados receberam o que precisava. Na primeira crise, na primeira situação, eles vão embora. Mas aqueles que têm interesse em ser um com Jesus, e foi para isso que Ele se fez homem, morreu na cruz no nosso lugar, para nos dar o direito de ser um com Ele de novo. Esses permanecem para sempre. O Senhor curando ou não, Ele vai estar ali. O Senhor dando aquele que você tanto sonha e deseja, não importa, porque eu quero Cristo. Ele me satisfaz. Ele é o que me importa. É dele que eu preciso. Esses verdadeiramente vivem a unidade que o Senhor nos propõe. O Senhor Jesus, Ele veio na terra e não cumpriu nada do que Ele mesmo queria. Ele fez tudo o que o Pai mandou. A Bíblia diz em João 5,30, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Tudo que Jesus fez na terra, nada foi interesse próprio. Foi tudo que o Pai mandou, porque eles eram um. Eles são um, né? Eles vivem em unidade. A Bíblia fala que quando Jesus vai falar para Lázaro sair do túmulo, ele fala para Deus, Pai, graças te dou porque eu sei que o Senhor me ouve, porque nós estamos conectados, nós temos relacionamentos, nós somos um. Está lá em João 11:41, anota aí. Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve, e o Senhor sempre me ouviu. Porque nós somos um. Nós estamos conectados. Você é alguém que o Senhor ouve? Sim ou não? Mas o que o Senhor tem ouvido de você? Ele tem ouvido homens e mulheres sedentos por Ele, querendo viver com Ele, ter Ele. Quando você abre a boca lá no seu devocional, quando você vai orar no seu quarto, o seu anseio é por Ele? Você busca por Ele? Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero sentir o Senhor, eu quero viver para o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor me basta. Ou ele vai ouvir pessoas que só se juntaram porque, Senhor, eu preciso de um aumento. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso desse sonho. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Avalie o seu coração se você está vivendo essa unidade que o Senhor nos propõe. Nós somos o corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Um corpo para funcionar precisa estar em unidade, ligados. Nós temos o cabeça que é Cristo e nós formamos o corpo de Cristo, onde cada um tem sua função. O corpo só funciona se estiver em unidade. Adianta eu pegar um dedo, cortar lá, mão, perna, braço, orelha, aí pego a orelha, ponho aqui e coloco tudo juntinho. Vai funcionar um corpo? Por quê? Só está junto. Não cresce, não tem vida, não sai do lugar. Fica lá. Tem orelha, tem olho, tem nariz, tem perna, tem pé. Mas não tem unidade, não funciona. Para nós funcionarmos como corpo, precisamos estar ligados. E quem nos liga é Cristo. Ele que nos conecta, nos faz andar nessa unidade poderosa. E aí nós crescemos, fluímos, avançamos, andamos, funcionamos. Talvez você não está funcionando porque você não está unido.
Talvez você não está avançando, está paralisado porque você está apenas junto. E estar junto não garante nada. Só estar aqui não adianta nada. Você precisa ser um com Cristo. E quando nós somos um com Cristo, nós também somos uns com os outros. Relacionamento vertical e horizontal. É isso que a cruz significa. Estarmos em unidade com Cristo e também estarmos em unidade com aqueles que estão ao nosso redor, que nossos irmãos. Aí tem gente que tem... Não, eu sou um com Jesus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu não falto nos cultos. Só não me pede para ir numa célula. Não dou conta de estar com ninguém. Ah, não, aquele irmãozinho me irrita, não. Não, quando aquele ali pega o microfone... Ai, Jesus, quando ele pega o microfone, me dá até um negócio. Olha, queridos, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos um dos outros. Eu tenho uma função nesse corpo, mas o corpo tem várias funções. Eu sozinho não funciona. Adianta eu ter um bom relacionamento com Jesus, ser unido com Jesus e chegar aqui na igreja e pregar para mim mesmo? As cadeiras todas vazias e eu aqui, pregando. Você precisa ser unido, cadeiras. Não adianta. Eu preciso estar em unidade com meus irmãos, eu preciso de vocês. 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. O Senhor quer que nós estejamos unidos, sendo um. Não tendo Jesus quando me interessa. Nessa área eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor, vem. Essa aqui eu vou do meu jeitinho, deixa que eu vou... Não, fica aí. Aqui eu dou conta. Não tem como, viramos um só. Jesus está em tudo, Ele está em todo lugar que você está. Tudo que você faz, Ele vai estar. É um só. Não tem como mais separar, amém, queridos? Vai lá em João 17:9. João 17:9 e 10, nós vamos ler. Aqui, vai procurando. Aqui é a última oração que Jesus faz antes de se entregar na cruz. Jesus vai orar por nós. Você já orou por alguém? Quem aqui já orou por alguém? Aqui Jesus estava orando por nós, antes de se entregar. E olha a oração que Ele faz por nós. Olha como começa aqui. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Vai lá no versículo 11 agora. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui o Senhor está orando, Pai, em nome de Jesus, no nome que o Senhor me deu, em nome de Jesus, guarda eles, guarda cada um deles, para que eles venham ser um, assim como eu sou um com o Senhor. Agora você consegue entender por que é tão difícil ser igreja e estar em unidade? Porque Jesus precisou até orar por nós. Senhor, guarda eles. Porque eles precisam ser um. Eles precisam estar em unidade. Eles precisam caminhar juntos. Assim como eu e você, Pai. Guarda eles para que eles dê conta de estarem em unidade. Você viu porque é tão difícil participar de uma célula? Lidar com pessoas diferentes, que não pensam igual. Pessoas que é completamente diferente de você, e a Bíblia fala, você precisa amar ele. Aquela pessoa que só dá problema. Conhece alguém que só dá problema? Meu Deus, mas só dá problema. E eu preciso estar ali unido com esse cara. Só me dá dor de cabeça, só me traz problema. Mas eu sou um com ele, assim como o Pai é com Cristo. Nós vamos juntos. Vamos aprender junto, crescer junto.
O Senhor orou para que nós fôssemos unidos. E o quão difícil é ser unido. O quão difícil é lidar com as diferenças. Eu sou um cara sanguíneo, quem me conhece mais de perto sabe. Eu amo estar com pessoas. Eu amo. Mas como é difícil. Como é difícil. Tem resistência, tem incompatibilidade. Parece que você está obrigando a pessoa a estar com você. Mas nós precisamos entender que é a vontade do Pai para nós. É a vontade do Senhor para nós. Jesus não morreu na cruz só para nos salvar, ele morreu na cruz para nos trazer de volta a unidade que foi perdida. O mundo prega divisão, enquanto o Senhor prega a unidade. Pode ir para o mundo, você vai ver, está tudo separado. Cada um no seu quadradinho ali, cada um só anda com quem concorda. O Instagram está aí para isso. O algoritmo só traz o que você quer. Conclusão, não sabe mais lidar com o que é diferente. Não sabe mais ouvir opiniões que são contrárias. Porque só se alimenta do igual, do que pensa como eu penso, do que faz do que eu faço. Senta para conversar com alguém diferente, não dá conta. Vira guerra, briga. Que em nome de Jesus, nada venha atrapalhar a unidade que o Senhor nos propõe como igreja. Isso nos propõe ser uma igreja poderosa. Vai lá no versículo 15. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós só vamos dar conta de estar em unidade, como igreja, assim como o Senhor quer, se nós formos para a verdade, que é a palavra de Deus. Quando eu vejo que o Senhor Jesus orou por mim para que eu andasse em unidade, eu preciso quebrar qualquer coisa que reforce que eu não preciso estar junto, que eu não preciso estar em unidade, para que eu obedeça a verdade, que é a palavra de Deus. Pode muitas coisas me forçar a não estar em unidade. Mas se eu sou alguém que vivo de acordo com a palavra e com a verdade, eu vou estar em unidade. A unidade é o que nos forja. A unidade é o que nos confronta. A unidade é o que vai te fazer crescer. Se você só caminha com quem concorda, como é que você vai crescer? Se tudo que você fala vai ter alguém, é isso mesmo. Mas pegar alguém que vai falar assim, não penso dessa forma. Não é bem assim. Falo isso como palavra. Às vezes o pastor prega, você acha que todo mundo concorda com o pastor? Não. Muitas e muitas vezes os irmãos vêm me procurar. Pastor, eu aprendi diferente, eu penso diferente, eu tenho uma outra visão. Eu falei, tá, mas isso vai atrapalhar a nossa unidade? A gente vai dar conta de caminhar unidos? Com você acreditando nisso e eu talvez percebendo de outra forma? A gente dá conta de viver a verdade em unidade? Ou isso vai nos atrapalhar e vai nos separar? Porque Cristo mandou nós estarmos unidos. Ah, Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? E aí, o que vocês acham? Antes? Depois? Olha, eu não sei o que você crê, como você aprendeu, o que te convenceu, mas Jesus vai voltar. E vai nos buscar. Mas isso vai nos atrapalhar de estarmos em unidade? Eu estou te perguntando mesmo. Porque talvez coisas pequenas tenham te atrapalhado de estar em unidade, o qual o Pai orou para que nós fôssemos guardados para estar em unidade. Que em nome de Jesus nós não venhamos cair nessa armadilha que Satanás quer propor todos os dias no meio da igreja, que é trazer divisão. E a armadilha que Satanás usa são coisas que te parecem
lícitas. É igual o exemplo do cavalo que põe uma cenoura na frente, já viram? Você amarra uma cenoura, põe na frente do cavalo e ele vai para pegar a cenoura. E ali você leva ele aonde você quer, não é isso? Irmãos, está cheio de gente dentro da igreja nisso, buscando uma cenoura. Buscando algo que deseja, algo que ela quer. Só que as coisas com Deus não funcionam você correndo atrás do que você quer. As coisas de Deus funcionam. Você é um com Cristo, então as coisas te perseguem. Você é um com Jesus? Você quer Ele, você busca por Ele? A bondade dele te persegue todos os dias. Até o que você não esperava, você fala, ó, fui abençoado. Porque as bênçãos do Senhor nos perseguem, porque nós desejamos Ele. O problema é que tem gente correndo atrás da cenoura e nunca alcança a cenoura. Porque não entendeu que o que você precisa é de Jesus. Estar em unidade com Ele, ser um com Ele. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa te trazer revelação do quão precioso é a unidade que o Senhor deseja para nós. Ao ponto de Ele orar por isso. Amém, queridos? Que em nome de Jesus você possa ser alguém que, a partir de hoje, busque pelo Senhor e estar em unidade com Ele. Estando em unidade com Cristo, certamente Ele vai te orientar pela palavra a estar em unidade com seus irmãos. A amar os seus irmãos. E aí nós nos tornamos uma igreja poderosa. Tudo que nos propomos para ganhar vidas, nós seremos vitoriosos. Nós iremos avançar e crescer para a honra e glória do Senhor. Vocês creem nessa verdade? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.